pessoal! Agora a gente vai resolver o seguinte exercício. Considere a função f de x e y, dada por x vezes y, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se o x e y for diferente do zero, zero. Então, como a gente não pode dividir por zero, quando x e y for zero, a gente vai tomar a nossa f de x como sendo o próprio zero. Então, a primeira pergunta é se a nossa função ela é contínua na origem, e está pedindo para justificar a resposta. Pois bem, a gente sabe que quando uma função é contínua, se a gente fizer o limite da nossa função f tendendo para o zero, zero, então isso tem que coincidir com a f aplicada em zero, zero, que no caso aqui é zero. Portanto, se a gente conseguir um caminho tal que esse limite dá diferente de zero, então a nossa função não vai ser contínua. Então, vamos tomar a curva y igual a x. E aí, se a gente substituir aqui y igual a x, a gente vai ter que a nossa f de x vai ser dada por x vezes x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, aqui, no lugar de y, a gente está colocando x. Isso aqui nada mais é do que x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Então, simplificando aqui essa conta, a gente tem que isso dá meio. Então, se a gente fizer o limite, quando x tende a zero da f de xx, isso vai ser o limite de meio. Só que isso aqui é uma constante, então o limite de meio vai ser o próprio meio. E isso é diferente do zero, ou seja, é diferente da f de zero, zero. Portanto, a nossa função ela não é contínua no zero, zero. O item B está pedindo para a gente calcular as derivadas parciais com relação a x e com relação a y da nossa função f. Só que isso aplicada no zero, zero. Como a nossa função ela é definida dessa forma para x e y, diferente da origem, e ela dá zero quando a gente está na origem, uma forma segura de calcular essa derivada é usando a definição. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, só para lembrar, a nossa derivada parcial com relação a x, em um ponto x e y, aqui fixado no caso, ela é a f aplicada no x mais um incremento, aí o y, menos a f de xy dividido por h. E aí tem que fazer o limite quando h tende a zero. O nosso ponto aqui, x e y, vai ser 0, 0. Então, só tem que substituir aqui por 0, aqui por 0 e aqui por 0. E aí, a gente calcula a derivada. Então, fazendo essa substituição aqui, a gente tem que a f, como o y aqui é 0, vai ficar 0, porque em cima aqui na f, tem um produto de x vezes y. Como o y é 0, 0 vezes alguma coisa vai dar 0. E aqui também a gente já sabe que a f de 0, 0 é 0. Então, isso aqui fica 0 menos 0 sobre h. Então, isso aqui deu 0. Então, o limite de 0 nada mais é do que 0. Então, a gente já sabe que a derivada parcial com relação a x aplicada no 0, 0 é 0. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a derivada parcial com relação a y, só que aí o incremento vai vir na segunda componente. Então, com relação a y, aqui o incremento fica na segunda componente, mas aí, como lá em cima a gente tem um produto de x vezes y, 0 vezes alguma coisa vai dar 0. Então, a gente já sabe que essa parcela é 0. Pela definição, f de 0, 0 é 0. E aí, a gente vai ficar com o limite de 0. Só que isso aqui é constante, então deu 0. Então, as duas derivadas parciais são 0, cada uma delas. O item C está querendo que a gente calcule a derivada parcial com relação a x e com relação a y, quando x e y for diferente de 0, 0. Só que se o x e o y é diferente do 0, 0, a gente sabe que a f é dada por isso daqui. Então, é só a gente fazer a derivada parcial, do jeito que a gente já está acostumado, usando essa expressão. Então, aqui eu copiei a expressão aqui embaixo para a gente poder usar. E aí, a gente tem que usar a regra do quociente. Então, com relação a x, vai ficar a derivada do primeiro, que é y, vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo com relação a x. Só que isso aqui, a derivada vai ser 2x, porque o y é constante, então a derivada de uma constante é 0. Então, aqui vai ficar xy vezes 2x, sobre isso aqui ao quadrado.
Então, tá aqui, vai ficar exatamente assim a expressão. Agora, a gente pode distribuir o y aqui, e a gente vai ficar com yx² mais y³ menos 2 vezes x² y, que é o que a gente tá escrito aqui. E aí, a gente pode simplificar esse com esse, né? Juntar aqui, e vai ficar y³ menos x² y. Tudo isso dividido por x mais y, cada um deles ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. Fazendo a mesma coisa com relação a y, a gente vai ter derivada do primeiro, que vai dar x, vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo com relação a y, que vai dar 2y. Então, aí, fazendo a mesma continha que nem a gente fez no caso anterior, aqui distribui. E aí, esse a gente pode juntar com esse. Então, isso vai dar x ao cubo menos xy ao quadrado dividido por x mais y, tudo ao quadrado. E aí, para terminar, o item D está perguntando se a nossa f é diferenciável em 0, 0. E a resposta é não, pois a nossa função ela não é contínua no 0, 0, então não tem como ela ser diferenciável. Então, a função não é contínua, portanto, não é diferenciável.